Gostaria de começar essa reflexão fazendo uma pergunta. Existe, de fato, o acaso? Será que as coincidências que ocorrem na nossa vida são realmente por acaso? É uma pergunta difícil até de responder, mas para nós que temos uma visão limitada a esse plano, que só enxergamos as coisas materiais, aquilo que realmente tocamos, parece talvez existir, de fato, coincidência. Mas se meditarmos aqui na palavra de Deus, e eu quero ler aqui esse texto de Provérbios capítulo 16, versículo 1, vai dizer assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Então, a resposta, mediante a palavra de Deus, vai dizer para nós que a coincidência ou aquilo que acontece por acaso, ele de fato não existe, porque Deus tem o controle de todas as coisas e ele age com intencionalidade. Ou por que não dizer, como está no texto de Provérbios, age com um propósito. Então, em tudo que Deus faz com um propósito. E é interessante olharmos para a caminhada de Jesus, por todos os lugares por onde ele passou, que havia uma intencionalidade. Jesus, ele tomava umas direções com relação a lugares onde ele deveria ir, deveria passar, e se nós olharmos com carinho, nós vamos perceber que havia ali, em cada ação, em cada direção que Jesus tomava, uma intencionalidade. E o texto que nós vamos meditar aqui, nessa reflexão, está no livro de João, capítulo 4, versículos 4 ao 7, que é quando Jesus encontra uma mulher no poço, a mulher samaritana. Nesses versículos vai dizer assim para nós, João 4, verso 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Lendo o texto assim, vai soar para nós como sendo algo corriqueiro, algo que deveria acontecer. Jesus com sede, simplesmente era necessário passar por aquele caminho, mas se nós olharmos para a cultura e para a história da época, tinham outros caminhos da ida da Judéia até a Galileia, e Jesus ele optou por passar por ali. Esse era ali necessário para ele, porque haviam outras opções até melhores, opções mais seguras, mas Jesus decidiu passar por ali. O resultado de João capítulo 4 vai falar que Jesus teve um encontro com uma mulher, a mulher samaritana. E certamente ali na decisão de Jesus de passar por ali era de fato para encontrar-se com essa mulher. Então há intencionalidade no dia, na hora, no lugar e na pessoa que Jesus queria encontrar. E naquele momento ali, no diálogo de Jesus com essa mulher, se nós seguirmos aqui no texto de João capítulo 4, no versículo 7, que nós já lemos, diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Aí verso 13 agora, nós vamos ler. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então aqui, além da intencionalidade, nós vamos ver também Jesus sugerindo àquela mulher a transformação daquilo que era necessidade dela em fonte. O que ela foi buscar ali naquele poço? Água. Aquele poço ele era destinado às pessoas irem e retirarem água e usarem aquela água durante o dia, ou alguns que fossem mais preparados usar durante a semana. Mas aí, amados, aquela necessidade simples, necessidade que é inerente à vida, necessidade de água, Jesus sugeriu para aquela mulher: se você beber dessa água aí, você vai ter sede. Mas se você beber na água que eu vou te dar, você não vai ter sede novamente. E o que nós podemos refletir aqui, queridos, é que quando Jesus encontra-se conosco, aquilo que é nossa necessidade, pode ser a mais simples que seja, ele transforma essa necessidade em fonte. Ou seja, aquilo que hoje eu preciso, se eu colocar em Deus, colocar em Jesus e
beber dele ou buscar nele o suprimento dessa minha necessidade, é bem provável que aquilo que um dia foi necessidade na minha vida vai se transformar em fonte jorrando para a vida eterna, fonte jorrando para alcançar outros corações, outras vidas, e é o que de fato aconteceu. Por que aquela mulher foi naquele horário buscar água? Havia uma razão para isso. Ela era uma mulher que já havia se casado várias vezes e no momento ela estava com um homem que não era o seu marido. E ela não poderia acompanhar, ela não poderia estar junto das demais mulheres, porque o horário que as mulheres iam buscar a água era pela manhã. Mas naquele momento, ela encontrou-se com Jesus ali porque ela estava num horário diferente, alternativo, talvez à tarde, mais para o final da tarde, que não era comum das pessoas estarem ali buscando água. Mas Jesus, na sua intencionalidade, sabia disso e se colocou ali para trazer àquela mulher uma opção. Falou: olha, você está vivendo uma vida de dificuldades, uma vida de necessidades, mas se você beber dessa água aí, essa água natural, essa água que é a água do mundo, você vai voltar a ter sede. E assim é a nossa vida. Essa é a reflexão que eu quero fazer agora. Você talvez está buscando suprir as suas necessidades nas coisas que são comuns, né? E não há problema nisso. Muitas pessoas, a maioria delas, vivem assim. Mas se você direcionar aquilo que é sua necessidade agora para Jesus, ele disse àquela mulher: eu vou transformar o seu interior em uma fonte. Ou seja, aquilo que nós vamos aprender de Jesus, aquilo que nós vamos receber de Jesus, além de suprir, às vezes, as necessidades, lacunas e ausências da nossa vida emocional, do nosso coração, da nossa vida espiritual, vai também se tornar uma fonte, vai gerar para que outras pessoas também possam ser alcançadas através daquilo que Deus tem feito em nós. E há algo interessante aqui também. Essa mulher casou 5 vezes, né? Que teve uma experiência fracassada de vida conjugal. Ela agora está com um homem que não é seu marido. E isso porque esse homem não quis assumir, não quis tornar público o relacionamento que ele tinha com ela. Eles viviam juntos, mas eles não eram casados. E ele não quis assumir ou revelar para a comunidade, para as pessoas da época, que ele estava com essa mulher. Ele escondia a identidade dela. E aqui, queridos, o que nós percebemos é que Jesus, ele revela quem ele é para essa mulher. Jesus não havia dito para ninguém quem ele é. Mas aqui para essa mulher ele decide dizer. Está aqui também no livro de João, capítulo 4, versículo 16. Ele diz: vá, chame o seu marido e volte. Ela respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Versículo 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Ou seja, a identidade que era ocultada por alguém que vivia com ela, o seu atual companheiro, talvez por vergonha ou por outras razões, ele escondia a identidade. Ele não queria tornar público aquele relacionamento, casando-se com ela, porque o passado, o histórico, ela era casada muitas vezes, sei lá, por razões diversas. Mas Jesus, ele revela a sua identidade para aquela mulher. Jesus assume quem ele é e isso a transforma. Isso torna o coração dela diferente. Ela simplesmente tem a sua vida mudada, porque ela entende que as necessidades que ela tinha e que talvez ela tentou buscar ali sempre em pessoas, e por isso que o primeiro casamento pode não ter dado certo, o segundo, o terceiro, o quinto, e agora ela está numa 6ª tentativa, ela sempre buscando uma forma, buscando algo para suprir aquilo que era a sua necessidade emocional, talvez, espiritual, projetando
nas pessoas. E aqui ela aprende que se ela continuar bebendo daquela água, ela vai voltar a ter sede. Qual é a água para ela? Aquela água é a água do casamento, a água da sua vida conjugal. E qual é a sua água? Qual é a minha água? Aquilo que eu estou bebendo todos os dias e voltando a ter sede novamente. Aí Jesus diz para ela: beba da água que eu vou te dar, que aí você nunca mais vai ter sede, e além de nunca mais ter sede, vai nascer dentro de você, gerar dentro de você uma fonte. E isso é maravilhoso, porque a partir do momento que ela entende isso, acontece outra coisa, que nós vamos encontrar aqui em João capítulo 39, 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então, a experiência de contato com o Salvador, com o Messias, primeiro aconteceu nessa comunidade. As outras pessoas receberam curas, receberam milagres, e o início, pouco a pouco, as pessoas foram se despertando para entender que Jesus era o Messias, ou o Cristo, né? Mas aqui, nessa cidade, houve uma experiência com o Salvador, não apenas com aquele que cura, com aquele que restaura pessoas com deficiências ou traz visão aos cegos novamente, mas aqui eles têm um contato com o Salvador. E é isso, mas Jesus, ele é mais do que alguém que vai te abençoar, é mais do que alguém que vai mudar a sua vida, transformar você, sua casa, trazer cura para nós. Ele faz tudo isso também, mas ele é, sobretudo, o Salvador, o Messias. E a experiência dessa mulher com Jesus faz com que toda uma cidade seja transformada. E aí voltamos naquela pergunta do início: existe o acaso? Existe a coincidência? E aqui, nessa passagem, não foi por coincidência que Jesus encontrou essa mulher no poço. Não foi por coincidência que Jesus decidiu passar por aquela região para chegar até o seu destino. Jesus de fato queria encontrar com essa mulher para transformar a vida dela, e a partir da vida dela toda uma cidade inteira ser também transformada. Então, o nosso Deus, ele é um Deus intencional. Ele é um Deus que simplesmente não age por acaso. Ele age com uma intenção, como lemos em Provérbios. Em tudo Deus tem um propósito.